Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa profecia antiga e, olha, muito poderosa do livro de Naum. É uma história intensa que fala de justiça divina, de uma fúria avassaladora e da queda de um dos maiores impérios que já existiu. E a profecia já começa assim, com força total. Não tem rodeios. Essas palavras dão o tom de tudo que a gente vai ver. Fica claro desde o início que estamos lidando com um poder que exige ser levado muito a sério. Então, para começar, vamos tentar entender a natureza desse poder, que é bem surpreendente. Ele é descrito ao mesmo tempo como paciente e também como absolutamente furioso. Parece uma contradição, né? Mas como é que isso funciona? É aqui que a gente encontra a primeira grande ideia. Ser tardio em irar-se não tem nada a ver com impunidade. Pensa numa tempestade que vai se formando devagarinho lá no horizonte. Ela demora para chegar, mas quando chega, a força dela é simplesmente inquestionável. Essa é a lógica aqui. E olha só como a escala desse poder é descrita. Não é uma força qualquer, invisível. A profecia diz que o caminho de Deus está na tempestade, no furacão, e que as nuvens são só a poeira que os pés dele levantam. É uma imagem de poder absoluto sobre a natureza. E esse domínio não para por aí. O poder que está sendo descrito aqui não só controla as tempestades, mas também seca mares e rios. Imagina só a força que seria necessária para alterar a geografia do planeta como a única ordem. E essa imagem aqui, ela meio que fecha essa demonstração de poder de forma brilhante. Até as coisas mais sólidas e permanentes do mundo, tipo as montanhas, não conseguem resistir. Isso prepara o cenário para o que está por vir. Porque pensa bem, se a própria Terra treme, o que vai acontecer com uma cidade? Certo, mas para onde toda essa fúria está direcionada? O alvo é um só, a grande e poderosa cidade de Nínive. Agora a gente vai descobrir por que ela foi condenada. A profecia não fala de Nínive só como um lugar, sabe? Ela é descrita como o epicentro de um plano maligno. É de lá que sai o tal conselheiro indigno, essa figura que ousa desafiar a autoridade divina e, com isso, acaba selando o destino da própria cidade. O próprio texto lança essa pergunta retórica no ar. Depois de descrever um poder que abala montanhas e seca mares, a pergunta fica ali, ecoando, forçando uma reflexão. A resposta, claro, fica implícita. Ninguém pode. E aqui a gente vê uma grande virada. Esse mesmo poder que é avassalador, ele tem duas faces. Para os inimigos, é pura treva e destruição. Mas para aqueles que confiam nele, é uma fortaleza, um porto seguro. É um poder que destrói para uns e, ao mesmo tempo, protege outros. Agora, vamos entrar nos detalhes desse julgamento. A profecia descreve exatamente como vai ser a destruição de Nínive e ela é tratada como algo inevitável. O julgamento começa com uma imagem poderosa, uma inundação avassaladora. A ideia aqui não é só destruir, mas apagar a cidade completamente do mapa, como se ela nunca tivesse existido. O que é fascinante é a descrição poética de como Nínive vai cair. A gente pode dividir isso em 3 etapas. Primeiro, eles estão confusos, presos nas próprias armadilhas, como um emaranhado de espinhos. Depois, ficam vulneráveis, enfraquecidos, como se estivessem bêbados. E, por fim, são consumidos sem esforço nenhum, igual palha seca pegando fogo. A profecia soa quase metódica. E então vem a sentença final, direta, curta e brutal. Eu farei a tua sepultura, porque és vil. Percebe? Não é só uma derrota militar, é um enterro. É o fim definitivo da cidade por causa da maldade dela. A severidade da frase é chocante. Mas a história não termina só em destruição, não. A narrativa muda completamente de foco agora. Sai da ruína e vai para a libertação, mostrando como a queda do opressor vira um motivo de festa para os oprimidos. Esse versículo aqui é o ponto de virada crucial. A mesmíssima força que destrói Nínive é a que liberta Judá. O foco muda da ira para a misericórdia. É o começo da libertação. E aqui vem a promessa de alívio. O texto reconhece que houve sofrimento no passado, mas declara que esse sofrimento chegou ao fim. Ou seja, a queda do opressor significa diretamente o fim da dor para os oprimidos. E quais são os resultados práticos dessa libertação? Com a queda de Nínive, a vida volta ao normal. As pessoas podem celebrar suas festas em segurança, cumprir suas promessas e, o mais importante de tudo, viver em paz. É a imagem da restauração completa da sociedade. E a profecia termina com essa imagem que, sinceramente, é inesquecível. Depois de toda a fúria e destruição, o que se vê são os pés de um mensageiro correndo pelas montanhas para anunciar a paz.
É a prova de que mesmo depois da tempestade mais escura, a esperança não só sobrevive, como chega correndo como uma boa notícia. E isso deixa uma questão no ar. O que significa encontrar esperança justamente do outro lado do julgamento?